Hoje a nossa aula ela vai ser bem interessante, tá? Eu vou estar fazendo um vídeo aqui pra vocês referente a um comentário, tá? De um inscrito aqui, eu vou estar mostrando aqui pra vocês, ok? Do nosso amigo aqui, Marcos 2186, tá? Também a gente tem o Álvaro aqui, tá? Que também perguntou como é que eu tinha feito, tá, esse sistema. Beleza? A pergunta do Marcos é o seguinte: já saiu o vídeo sobre essa partida? O que que esse vídeo é um shorts, tá? Que eu tinha postado algum tempo atrás, onde consta, tá? Um quadro de comando aqui, em que ele vai fazer o funcionamento de uma bomba, um motor elétrico ali, tá? Ele consiste em eu conseguir fazer com que esse motor ele rode em duas tensões trifásicas, tá? Em 220, tá? Ou em 380. Então aqui mostrando o painel aqui para vocês, a gente tem um sinalizador que indica que o painel está ligado, ok? Que o motor, na verdade, que o motor está ligado, ok? Esse LED indica que o motor ele está ligado. Esse outro aqui é um sinalizador LED sonoro também que indica algum tipo de falha no sistema. Essa falha pode vir de falta de fase, e relé térmico, ok? Esses dois LEDs brancos aqui vai me indicar qual é a tensão que eu selecionei, tá? Então aqui eu tenho 220, esse LED tem que estar branco. 380, o LED tem que estar aqui aceso, o branco, né? E aqui no meio esse vermelho é um voltímetro, que ele vai me indicar qual tipo de energia, quando eu fizer a conexão dali da minha tomada stack, que esse quadro ele está recebendo, tá? Ele vai estar recebendo 220 ou 380. E conforme essa leitura estiver sendo feita aqui, eu seleciono, tá? Qual o tipo de tensão que eu quero fazer o trabalho. E aí sim eu dou o procedimento em dar o stop e start, ok? Então vamos lá para a questão da partida de força, tá? A parte de força aqui ela é bem simples, tá? Mas eu vou explicar passo a passo para vocês. A gente tem um F1 que é um disjuntor geral, tá? Do meu sistema. Eu tenho F2 e F3. F2 para a primeira parte de potência e F3 para a segunda parte de potência. Então a gente tem duas partidas aqui. Uma que consiste em uma partida 380 composta, tá, pelo K1, K2 e um relé térmico F01, ok? E aí a gente tem, tá, uma partida estrela triângulo, tá? Que é composta pelo K3, K4, K5 e F02, ok? Então aqui na parte de potência não tem muito mistério, tá? A questão toda era que o pessoal perguntou como é que eu tinha feito a parte de potência, a ligação do motor, né? Então não tem nada muito demais. Eu vou estar explicando aqui para vocês um passo a passo. Que nessa primeira jogada a gente tem como se fosse uma partida normal. Eu estou utilizando um motor de 6 pontas, ok? Ou 12 pontas também, não importa muito, porque o de 12 pontas ele acaba se tornando 6 pontas, ok? Então aqui no primeiro bloco eu tenho uma contatora K1, que ela vai energizar esse motor, e eu tenho uma K12 fazendo um curto, simbolizando que eu estou fazendo o fechamento desse motor em 380. Na parte direita aqui a gente tem uma partida estrela triângulo normal, convencional. A única coisa que a gente tem que se atentar é como é que é feita as ligações aqui na parte do motor, tá? Eu tenho aqui nessa parte principal, por exemplo, o cabo 1, 2 e 3 recebendo, tá, sinais do F01 e do F02, tá? Padrão, estrela triângulo ou de partida direta. E aqui no, por exemplo, 4, 5 e 6, né, do meu motor aqui embaixo, quando é numerado, eu estou recebendo o sinal normalmente, tá, do K4 e K5, que faz a parte de transferência entre 380 e 220, ok? Então, eu creio que não tenha nada demais aqui para vocês, tá? Se vocês quiserem entender um pouco mais a questão do sistema de partida de potência, é só vocês darem um pause, tá? E analisar o circuito por inteiro, beleza? Eu tenho um relé falta de fase que faz a leitura, tá, dessa tensão que vai estar entrando aqui, ok? Lembrando que esse relé falta de fase ele tem uma regulagem de 220 a 380, então ele trabalha com as duas margens de tensões, ok? E aqui ao lado tem um F3, tá? Que é o meu disjuntor de comando, beleza? Então a gente vai dar seguimento agora à questão lógica, ok? A minha questão lógica eu sempre começa pela parte de proteção, tá? Então a primeira parte de proteção que eu tenho aqui é um relé falta de fase. Então eu venho aqui nesse contato e pego um contato, tá, referente a ele, o que me demonstra, tá, a funcionabilidade dele, ok? Então vou alocar ele aqui nessa linha, tá? Vou chamar esse cara aqui de RFF, ok? Relé falta de fase.
Beleza, já fiz esse primeiro passo. Qual é o segundo passo que eu preciso ter? Eu tenho, né? Eu tenho essa chave seletora, eu tenho meus botões aqui, também tenho meus contatos de relé térmico. Então a segunda coisa que eu preciso colocar é selecionar com qual tipo de tensão que eu vou trabalhar, tá bom? Então vamos lá. É, eu vou pegar uma chave aqui, ok? Uma chave seletora. Aqui, ó, nessa posição onde eu vou ter um bloco de contato, tá? Normalmente aberto e fechado, ok? Vou chamar aqui, tá? De CH, tá? De chave. Lembrando que eu não vou estar fazendo alteração, tá? Da numeração dos meus blocos de contatos aqui, tá? Referente aos meus botoeiros, que senão vai levar muito tempo. Então a gente sabe que esse 11 e 12 é 1 e 2, 13 e 14 é 3 e 4, tá bom? Peguei ele aqui. Agora em sequência, o que eu preciso utilizar? O contato do relé térmico, tá? Então vou utilizar nessa primeira linha aqui o contato do relé térmico. Esse primeiro contato aqui, um contato normalmente fechado, eu vou estar utilizando ele F01, ok? Em sequência, vou pegar dois botões, tá? Um fechado e um aberto, ok? Vou chamar esse aqui, ó, de S1, tá? E esse de S2, ok? O que eu preciso fazer agora? Pegar a minha bobina, tá? Então eu vou pegar duas bobinas. Essas duas bobinas elas são referentes, tá? A K1 e K2. Então eu já coloco aqui, ó, K1, né? E K2. Pronto. Preciso pegar um contato normalmente aberto para fazer a questão do selo, tá? Esse selo vai ser referente a K1. Ok? Então essa primeira parte aqui a gente já vai fechando as linhas, ok? Então já vou interligando, interligo esse canal aqui também, ok? Fazendo a ligação, tá? Desse circuito aqui, ó. Interessante botar um ponto, tá? Específico para indicar que aqui existe uma conexão, tá? Que a linha ela só não está ela não está apenas se trançando, ela há uma conexão naquele ponto, ok? Então aqui eu tenho essa questão, tá? Desse primeiro circuito aqui. Esse circuito aqui, pelo fato de ele estar trabalhando, tá? K1 e K2 com a rede 380, para me acionar essa bobina, eu preciso utilizar fase neutro, tá? Entre fase neutro numa rede 300 e 380 trifásico, eu vou ter uma rede 220. Então todas as contatoras aqui, elas são de 220 volts. Então eu vou pegar aqui, ó, do meu neutro aqui, ó, eu vou trançar ele aqui. Vou levar ele até aqui embaixo, ó. Ok? Vou fazer já essa conexão. Então, eu já estou trabalhando com uma rede aqui, tá? De 220 na parte de comando, tá? No comando 380, tá? Para que vocês possam entender aqui. Eu trouxe o neutro no A2, tá? Então aqui eu já tenho o primeiro circuito, que é o circuito desses dois camaradas aqui, K1 e K2, partida em 380, ok? Agora a gente vai fazer a sequência, tá? Partida em 220, estrela triângulo. Então o que eu preciso aqui? Eu preciso dar um Ctrl C, um Ctrl V nesse aqui, vou copiar, tá? Esse circuito aqui. Vou chamar ele aqui de F02, né? Que é referente a esse segundo circuito. E aí o que eu preciso? Aqui no meu desenho, no meu vídeo, né, anterior, eu estou usando o botão Stop Start, tá? Onde eu tenho um botão normalmente aberto e um botão normalmente fechado, ok? Então eu já fiz a utilização deles, ok? Porém, lembrando, tá, pessoal, que a gente pode fazer acoplar os blocos de contatos auxiliares, tá, no mesmo botão. Então posso acrescentar nisso, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar apenas os contatos, ok? Então vou alocar aqui, ó, os contatos normalmente fechados e abertos, tá? E vou chamar esse cara aqui de S1 e esse aqui de S2. Então toda vez que eu pressionar esse botão ou esse, ele também move esses contatos aqui, também fazendo a ativação deles, ok? Agora eu preciso pegar uma bobina, ok? E alocar ela aqui abaixo, beleza? Vou chamar ela de K3, ok? É a minha primeira contatora do circuito de estrela triângulo. Vou pegar um temporizador, já vou alocar aqui ao lado dele,
vou chamar esse temporizador de D1, ok? Vou trabalhar ele na escala de segundos e vou colocar ele aqui como 5 segundos, beleza? Vou pegar mais duas contadoras, ok? Vou chamar essa aqui de K5, ok? E essa outra aqui eu vou chamar de K4, ok? Beleza, já fiz essa parte, já inseri as minhas contadoras, as bobinas contadoras. Agora eu vou começar a fechar as linhas aqui para que a gente não fique muito embaraçado, tá? Na questão do entendimento do nosso circuito. Vou pegar aqui. Pronto, fiz essa primeira parte. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um selo, né? Logo de início eu preciso fazer um selo, igual esse aqui. Então dou um Ctrl+C, um Ctrl+V, arrasto para cá, ó. E vou chamar esse carinha aqui, ó, de K3, né? Que é referente ao meu contato, minha bobina aqui K3. Então já pego, já fecho também, tá? Já faço esse fechamento de selo, ok? Coloco o pingos nos is aqui, ó, para indicar que aqui há uma conexão. Beleza? Então essa primeira parte aqui a gente já fez. Agora a gente precisa dar procedimento, tá? Ao restante. Então eu vou pegar um contato, tá? Referente ao meu temporizador, ok? Deixa eu encontrar aqui, é nessa escala aqui mesmo, ok? Vou pegar um contato. Esse contato aqui é aquele contato padrão que se utiliza, tá? Do temporizador. Então esse contato aqui ele já vem especificado lá na frontal do seu próprio temporizador. Vou chamar ele de D1, ok? A única coisa que vai estar mudada lá vai ser a questão da numeração. Então eu não vou estar mudando a numeração aqui, tá bom? Vou fazer, tá, um intertravamento entre esses contatos, ok? Então vou estar utilizando aqui, ó, intertravamentos, ok? Esse aqui vai receber o sinal de K4, ok? E esse outro aqui de K5, beleza? Aí agora a gente vai fazer o fechamento dessas linhas. Eu preciso pegar a linha que vai alimentar o 55 aqui, que é referente a uma condição. Qual é a condição? A condição é que o meu K3 ele tem que estar ativo, tá? Então se ele tem que estar ativo, eu pego ele da linha do 14 aqui, ó. Então é uma condição, tá? Eu preciso pegar especificamente desse ponto aqui, em específico, ok? Então eu faço a interligação aqui, ó, já desses pontos, ok? E dessa forma, eu já tenho minha partida estrela triângulo montada. Eu tenho a partida em 380 e eu tenho uma partida em 220, ok? Partida estrela triângulo. O que eu preciso fazer agora? Preciso puxar, tá? Essa linha aqui, ó, para me alimentar, tá? As bobinas, tá? Restantes aqui. Ok? Os A2, tá? De K3, K4, K5 e D1. Então, dessa forma aqui, a gente já tem a representação praticamente de todo o comando, ok? Eu vou dar uma simulada aqui para que a gente possa entender, tá? O circuito, vou ligar meu disjuntor principal, vou ligar todos os disjuntores aqui, lembrando que aqui tá F2, F3, aqui tem que ser F4, eu acabei de ver que ele ligou junto, ok? Então ligo separadamente, percebam que a minha linha, tá, do temporizador do meu relé falta de fase, ele já fez a comutação porque ele fez a leitura, tá, de tensão. Nesse caso aqui, tá, a gente tá trabalhando na primeira linha aqui, a gente vai estar demonstrando como se a gente estivesse trabalhando com 380, ok? A primeira linha 380. Conectei lá minha tomada stack e fiz a averiguação. Como é que eu vou fazer a averiguação? Vou já estar mostrando para vocês, ok? Então vamos imaginar que a gente está com a linha 380. Então já deixei a chave selecionada, né, na escala de 380 e vou dar uma partida no meu motor. Então percebam que o meu motor ele já começou a girar, tá? Então percebam que entrou somente essas duas contatoras aqui, K1 e K2. Beleza, desliguei meu motor, fui lá, troquei, modifiquei a tensão, né? Agora eu vou trabalhar na rede trifásica 220, tá? O meu leitor lá me mostrou que eu estou numa rede 220 trifásica e aí eu seleciono a chave aqui, eu mudo a chave. Então quando eu mudo a chave eu vou trabalhar com a tensão trifásica 220 e aí venho aqui nesse mesmo S2, ok? E dou um pulso. Percebam que entrou K3, né? E K5 em 380, contou o tempo e vai fazer a comutação. Então ele faz a comutação para K4.
A gente pode perceber aqui novamente, tá na parte de força. Vou estar simulando novamente para vocês. Vou parar e a gente vai analisar somente essa questão aqui, ó, ok? Liguei. Entra K3 e K5, que é responsável pela linha de 380. Percebam que o meu motor está ligado. Conforme for passando o tempo, esse K5 ele sai e entra K4. É uma partida estrela triângulo convencional, pessoal, tá? Não tem nada de muita dificuldade. A única coisa que eu fiz aqui foi implementar, colocar as duas coisas juntas, entendeu? Uma partida 380 e seleciono ou ela em 220 ou ela em 380 através dessa chave, tá? Agora, professor, como é que eu faço para identificar qual é a rede? Eu vou pegar aquele voltímetro, ok? Esse cara aqui, eu vou pegar esse voltímetro e eu vou alocar ele exatamente, tá? Aqui, ó, na minha linha principal, que é abaixo do meu disjuntor, ok? Então eu venho aqui, ó, pego um sinalizador que eu vou estar indicando que ele vai ser meu voltímetro aqui, eu vou até colocar ele como V, ó, e vou interligar ele nas duas fases. Ó, aqui, ó. Eu posso fazer isso aqui, ó. E vou dar um play, ó. Quando eu ligo meu disjuntor principal, ele liga meu voltímetro. Então ele vai fazer a leitura. Se essa rede aqui trifásica ela estiver recebendo 220, ele vai me mostrar a leitura 220. Se ele estiver recebendo 380, ele vai me dar uma leitura de 380, tá bom? Então tem que lembrar que esse seu voltímetro ele tem que ter aquela especificação, tá? De 220 até 500 volts, se eu não me engano, que ele vem com essa especificação. Beleza? Porque se você comprar o voltímetro só de 220, quando ele fizer a leitura 380, ele vai queimar. Então, é muito importante vocês se atentarem a isso, ok? Outra questão, eu quero sinalizar que eu selecionei 220 e 380. Beleza, isso é bem prático, tá? De se fazer. Isso aqui, a gente vai precisar de dois LEDs, né? Que no caso são aqueles LED branco aqui, tá? São esses dois LEDs para fazer essa representação, beleza? Então, eu vou pegar dois LEDs. Eu vou colocar um mais ou menos aqui para a gente fazer essa representação e o outro aqui, tá? Aqui eu vou renomear ele aqui, ó, por exemplo, como 380V, ok? E esse outro aqui como 220, né? V. Beleza? Agora, para a gente fazer essa interligação, eu utilizo essa mesma chave para fazer esse mesmo processo, tá? Então, por exemplo, essa linha aqui não é a linha de 380, já interliguei ele aqui. Porém, esse LED aqui, ele tem que acender com 220, ele só está me sinalizando que é uma rede 380. Então, eu preciso de uma fase e um neutro, tá? Então, eu pego aqui, ó, puxo ele mais ou menos para cá, puxo a linha, interligo ele ao neutro, tá? Coloco o ponto de conexão, ok? Então, essa primeira parte já foi. A segunda, eu tenho que interligar esse LED, tá? Nessa chave. Então, eu pego, coloquei ele aqui interligado. Qual é a segunda fase que eu preciso para ter 220? É exatamente essa segunda linha aqui, ó, que é o que alimenta os A2, né? Então, eu posso muito bem puxar aqui, ó, e interligar ele nessa linha aqui. Pronto. Dessa forma aqui, ó, eu já tenho, tá? Ele ativo, ó. Eu tô com a chave virada aqui para 380. Tô com a chave virada para 220, tá? Isso vai depender da tensão que você está fazendo a leitura aqui. E aí você vai selecionar qual a tensão que você quer fazer o trabalho, beleza? Agora entra aquela outra questão. Como é que você fez esse sinalizador aqui sonoro visual, né? Para indicar a falha térmica de sobrecarga, no caso. Então vou estar explicando essa questão de sobrecarga, tá? Como foi feito. A gente já está utilizando aqui, né, os contatos normalmente fechados no nosso relé térmico. Então a gente pega agora os contatos normalmente abertos, ok? Então eu vou alocar aqui os contatos normalmente abertos. Esse aqui é o meu F01, ok? E esse aqui vai ser meu F02, ok? Então lembrando, pessoal, contatos normalmente fechados do relé térmico 95 e 96, normalmente fechados, né? 95 e 96, normalmente abertos 97 e 98. Então isso é meio que um padrão, tá? Dentro do relé térmico. Tá, agora eu preciso fazer a interligação desses caras aqui a um LED. Então eu pego, já vou pegar um LED. Peguei um LED, tá? Vou chamar esse aqui de ALR, de alarme, né? Tá, agora eu tenho que pensar o quê? Tem que pensar que F01 e F02 estão trabalhando com tensões diferentes, ok? Então eles precisam ativar esse mesmo cara, dependendo de qual tensão ele tá trabalhando. Então eu vou pegar uma linha de neutro e vou colocar aqui, ó, linha de neutro, ok? Pegar o neutro e vou passar aqui.
Beleza, já interliguei. Então esquece ali o começo ali, tá? Porque a gente tem que pensar nessa elaboração. Coloquei o neutro aqui. Lembrando, tá? Esse ponto desse neutro é o mesmo que esse, tá? Eu só tô... É como se eu estivesse pegando o neutro daqui, ok? E jogando pra cá também, beleza? Outra coisa que eu preciso, colocar uma tensão aqui, ok? Essa tensão vai vir da onde, tá? Vai vir do meu relé falta de fase, ok? Então eu pego aqui, ó. Vou fazer esse caminho aqui, ó. Pronto. Peguei e fiz esse caminho. Por que eu tô pegando aqui? Porque toda a parte de comando, ela vai ser comandada através do meu relé falta de fase. Então eu sei que toda a linha do comando, tudo que for fazer sinalização, tirando esse cara que é o voltímetro, ele vai ter que estar passando pelo meu relé falta de fase, tá bom? E aí eu sei que, pô, se o meu relé falta de fase estiver desativado, aquela linha ali, nada vai estar funcionando. Beleza? Então, já interliguei aqui. O que que eu preciso aqui agora? Esse outro lado, X2. Onde que eu ligo o X2? Em outra tensão qualquer. Por quê? Qualquer. Quais são as duas tensões que eu tenho no comando? Eu tenho a linha 1 e a linha 2. A linha 1 já estou sendo utilizada através do relé falta de fase. Então, a linha 2 é essa aqui, ó. Eu interligo aqui, que é exatamente a linha dos A2 aqui, ó. X2 A2. Beleza, já interliguei. Aí agora eu interligo aqui e faço essa derivação, esse jump aqui, né? Lembrando que a gente precisa fazer esses pontos de conexões aqui, ó, para que seja validado, tá, a nossa conexão. E agora a gente vai para os testes, novamente. Liguei aqui, ó, beleza? Liguei. Vou fazer o teste em 380. Liguei minha rede em 380. Ah, houve uma falha de sobrecarga. Então, peguei o relé térmico, ativou aqui o F01 e acendeu meu LED e sinalizador sonoro, né? A LR acendeu, porque eu estou utilizando o neutro aqui, ok? Com uma fase de X2 aqui, que é a segunda fase do meu disjuntor bifásico. Beleza. Fui lá, fiz o reparo e tudo mais. Beleza. Aí agora eu vou começar a trabalhar na rede 220. Vou lá, dou um start novamente. Minha rede começa a funcionar e tudo mais. E por alguma anomalia ali, aconteceu de o meu relé térmico ativar. Ok? Então, eu vou lá e dou uma sobrecarga nele. O que que acontece? Acende aqui. Vocês percebam que a linha ela muda aqui, né? Vem através de F02 e também acende. Então, o que a gente tem que pensar é só nessa questão de como a gente vai fazer o comando, tá? Para acionar esse sinalizador LED. Beleza? Então, galera, é isso aí, tá? Para quem gostou, já deixa aquele like, compartilha, tá? Não se esqueça, se inscrevam no canal.